Olá, queridos estudantes do Mendes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, a nossa Constituição atual. Aqui temos uma foto da promulgação da Constituição, festividades. Bem no centro aqui nós temos Ulisses Guimarães, líder do PMDB, apelidado de Senhor Constituição, é uma figura muito importante na política brasileira, no período final do regime militar, período da redemocratização. Bem, a Constituição de 88 ela é calcada no estado de bem-estar social, na ideia de que a obrigação do Estado garantir o bem-estar dos indivíduos. Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. O estado de bem-estar social ele fica muito forte com o advento da crise de 29 e também nesse momento de globalização, a partir da década de 1990, faz uma contraposição à política neoliberal. A gente fala do estado de bem-estar social no nosso curso de História Geral, também de Geografia, é importante. Há o equilíbrio entre os três poderes na Constituição de 88, com a ideia de freios e contrapesos. O que seria isso? Executivo, legislativo e judiciário, um monitora o outro e busca evitar que alguma dessas esferas de poder fique mais forte que a outra. É lógico, uma coisa é na teoria, outra coisa é a prática. Então, mesmo da Constituição de 88 para cá, em alguns momentos o executivo ficou mais forte, o legislativo ficou mais forte, o judiciário ficou mais forte, enfim. Mas a ideia é que haja esse equilíbrio entre os três poderes, que é muito importante num regime democrático. O fim da censura, aí em relação ao regime militar, que praticava a censura. Eleições diretas para todos os cargos do legislativo e do executivo, além do voto obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos. Lembrando que no regime militar só haviam eleições para o legislativo, as eleições diretas. As eleições para o executivo eram indiretas. Voto facultativo para analfabetos. Finalmente, analfabeto vai ter aí um direito a voto. Isso tinha sido muito discutido ao longo do século XX. Direito de greve, um direito amplo aí do trabalhador de fazer greve. Racismo como crime inafiançável, isso é muito importante. Então a Constituição determina o racismo como crime, e a gente vem observando a partir daí alguns outros desdobramentos importantes nessa discussão. A gente fala também no nosso curso de Sociologia sobre a questão racial. Demarcação de terras para os indígenas. Até a Constituição de 88 vigorava a ideia de que o índio deveria ser plenamente incorporado à sociedade. A Constituição de 88 vai defender uma outra filosofia para o índio, de que ele pode viver como índio e tem o direito disso. Por isso o governo teria a obrigação de fazer a demarcação de terras indígenas. Mas essas duas teorias continuam ainda se enfrentando, são duas correntes políticas em relação ao índio, a gente pode dizer assim. Uma defende que ele seja incorporado à sociedade, que ele seria um brasileiro, então deve ser incorporado. A outra teoria defende que o índio ele deve ter o direito de viver como indígena, e para isso o governo deve garantir essas condições. Então é uma discussão política muito intensa, e pode aparecer na prova para a gente, geralmente até aparece. Garante a desapropriação com indenização de terras improdutivas para fins públicos e sociais, como a reforma agrária. Ou seja, a Constituição ela determina que o governo pode comprar terra improdutiva de um latifundiário para distribuir essa terra, fazer um assentamento, como a reforma agrária. Lembrando, pessoal, terra improdutiva não é terra infértil, é terra que pode ser produzido algo ali, mas não está sendo utilizada. Só que o processo de reforma agrária no Brasil, apesar de determinado e possibilitado pela Constituição, salvo alguns picos, principalmente durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, é muito lenta. A reforma agrária no Brasil ela não é feita com eficiência, apesar de estar previsto na Constituição e não ser uma reforma onde você desapropria a terra sem indenizar o proprietário. Há uma indenização, o governo lhe compra essa terra. Bem, infelizmente, não promove assim, essas medidas da Constituição de 88, não promove mudanças significativas, nem muito eficazes para a diminuição da desigualdade social.
apesar dela ter essas ferramentas, né, na hora da prática, na discussão política, o Brasil continua um país ainda muito desigual, apesar da Constituição determinar, né, que deva ser feito o contrário, né? Mas nós sabemos, uma coisa está escrito, outra coisa na hora da política, né, nas disputas políticas, nas discussões políticas. Bem, é lógico, né, a Constituição tem muito mais do que isso que a gente apresentou, mas para o efeito de prova é muito importante a gente ter essa base. Eu acredito que a gente possa acertar praticamente, né, várias questões, quase todas, né, que nos vão ser apresentadas sobre a Constituição de 88. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não esqueçam de procurar estudar a Constituição, até para o crescimento próprio. É muito importante que a gente saiba as leis, né, do local que a gente vive. É muito importante, precisamos saber nossos direitos e nossos deveres, né, até para a gente poder argumentar, exigir dos políticos. Então é muito importante que a gente estude até de uma forma bem detalhada a Constituição de 88, né, para nós termos um conhecimento, nós podemos nos posicionar dentro, né, da questão social. Então aguardo vocês numa próxima aula e bons estudos!